Fala, estudantes, tudo bem? Meu nome é Gilberto Augusto, aqui hoje para responder alguns e-mails muito importantes que vários alunos têm me mandado. E eles perguntam mais ou menos assim: Gilberto, como estudar para aquela faculdade X, faculdade Y ou Z? São vestibulares diferentes que existem agora no final do ano e como se preparar para cada vestibular desse. Então, como estudar, por exemplo, numa prova da FUVEST ou para qualquer outro vestibular que você for prestar? Olha só, basicamente você precisa abordar 5 pontos importantíssimos antes de chegar em qualquer prova de vestibular. Gilberto, e quais são esses pontos? Presta atenção que agora eu vou te falar. Ponto 1, olha só, os conteúdos mais abordados. É importante que você entenda quais são as preferências daquela banca produtora de questões que desenvolve aquele vestibular. Por exemplo, quem faz a prova da USP é a FUVEST. Quais são as preferências da FUVEST? Gilberto, mas como é que eu consigo identificar isso? Pessoal, olha só, existem 2 caminhos. Ou você recebe gráficos estatísticos do Gilberto, isso mesmo, eu consigo fazer isso para alguns alunos e para alguns vestibulares. Eles me pedem: Gilberto, o que cai mais na FAMEMA, o que cai mais na FAMER, o que cai mais na FUVEST? E eu consigo desenvolver alguns gráficos estatísticos te mostrando quais são os conteúdos mais abordados. Só que em algumas universidades é um pouquinho mais difícil fazer isso. Então você pode fazer por conta própria se quiser. Como? Você vai mapear pelo menos 3 provas. Mas calma que já eu vou te explicar isso em um segundo vídeo, tá bom? Olha só, outra coisa muito importante que você precisa abordar: quais são os pesos de cada disciplina. Pessoal, em alguns vestibulares, Química, Física, Biologia vale mais que História e Geografia, por exemplo. Se seu curso for Direito, por exemplo, pode ser o contrário. Então, saber quais são os pesos de cada disciplina é muito importante para nortear tanto os seus estudos antes da prova, quanto a execução no dia da prova. É claro que na hora da prova você vai se dedicar mais seu tempo, né, sua energia, àquelas matérias que têm maior peso. Então, saber isso é estrategicamente muito importante. Não esquece quais são os pesos de cada disciplina. Outra coisa muito importante, a estrutura da prova. A sua prova, é de ABCDE, é ABCD, é certo ou errado, é somatório, tem uma miscelânea de tipos de questões, tem, por exemplo, ABCD junto com discursivas, igual a da Albert Einstein. Saber qual que é a estrutura é muito importante para definir qual que é a sua estratégia na hora da prova. Vai lá, por exemplo, ano passado vi lá um aluno na porta da Univangélica e ela descobriu que a Univangélica cobrava, além de dissertação como gênero textual da redação, cobrava também outros gêneros. Falei: meu Deus, eu descobri agora que cobra carta, por exemplo, e até caiu carta. E ela não sabia fazer carta. Então, conhecer qual que é a estrutura da prova antes da prova é fundamental. Inclusive, para montar o 4º ponto, que é o GTP. GTP é o gerenciador do tempo de provas. Vai lá, quanto tempo que eu tenho para cada questão. Eu vi também, semana passada, um aluno disse que ia fazer o NIRV, que é a universidade aqui de Rio Verde, uma faculdade de medicina que tem, e ele estava se preparando para aquela prova. Eu falei: nossa, Gilberto, estou me preparando para lá, porque lá tem 36 questões. Eu falei: opa, cuidado, lá não tem 36 questões, lá são 144 questões. Eu falei: como assim, Gilberto? São 36 questões. Mas espera aí, você já notou que cada questão são 4 itens? E aqueles 4 itens são 4 perguntas diferentes? Porque senão você vai pegar o tempo que você tem de prova e dividir por 36 questões. E na verdade não é assim. Você tem que pegar o tempo que você tem de prova e dividir por 144. Você vai notar que seu tempo vai ser muito mais curto que você estava imaginando. Então cuidado, a estrutura da prova é muito importante na hora de montar o seu GTP. Agora eu te falo o que é GTP, é gerenciador do tempo de provas. Basicamente é a sua estratégia de tempo para a hora da prova mesmo, tá bom? E por último, é claro, obras literárias específicas. O vestibular que você está prestando cai em obras literárias? Se caem, quais são as obras e como são abordadas? Esse como é muito importante. Tem vestibular que, por exemplo, explora superficialmente quais são as escolas, a vida do autor. Às vezes não precisa ler todos os livros, afinal de contas você vai fazer, sei lá, 8 vestibulares, cada um tem 10, você tem 80 livros para ler, não dá tempo. Mas algumas provas como as paulistas, como a PUC aqui de Goiás, por exemplo, é importantíssimo que você leia, porque é uma abordagem muito específica e profunda dos livros. Legal? Então são 5 pontos muito importantes que qualquer aluno precisa abordar antes de chegar em qualquer vestibular. Ei, eu sou o Gilberto, eu já aprovei mais de 16 mil estudantes das melhores universidades do país. Se você também quer aprender a estudar do jeito certo, seguir um planejamento de estudos eficaz, terminar o simulado no tempo certo, não sofrer de ansiedade, parar de ficar com esse monte de matéria atrasada, potencializar sua memória, você vai clicar no linkzinho que está aqui embaixo, e vai entrar no Aprovação 360, a maior plataforma de estudos do Brasil. Te vejo lá e até a lista de aprovados.